O núcleo é uma das principais estruturas capazes de diferenciar as células procarióticas das células eucarióticas. Hoje eu começo uma série falando sobre ele e na aula de hoje, específica de hoje, eu vou falar sobre o envoltório nuclear e todas as estruturas que constituem esse envoltório e a função dessas estruturas, como é a característica dessas estruturas e sua função, ok? Eu estou utilizando para essa aula o livro do Cooper, 8ª edição, foi lançado no passado, e para o ensino superior, claro. Eu sou a professora Ariane de Azevedo, sou professora de Biologia e esse é o meu canal Biotecnologia Descomplicada, que tem o objetivo ajudar os alunos que vão prestar prova de seleção com conhecimento específico para biotecnologia, biologia molecular e genética. Também para aqueles alunos que estão aí na graduação e precisam daquela força aí com aulas específicas com esse conteúdo. Ok, queridos? Então, sem mais delongas, depois da vinheta, a gente começa a falar sobre o núcleo celular, células eucarióticas. Depois da vinheta. Fica comigo. Uma das diferenças notórias entre as células procarióticas e as células eucarióticas, quando você visualiza, claro, que o tamanho de uma célula eucariótica é bem maior do que uma célula eucariótica, mas quando você visualiza uma célula ao microscópio, você identifica logo a estrutura do núcleo. Então, uma das coisas que diferenciam, claro que além do tamanho e outras estruturas presentes na célula eucariótica, o núcleo é uma dessas estruturas que diferenciam as duas células, ok? E a função do núcleo? O núcleo tem várias funções, né? Mas a principal ou as principais são armazenamento de informação. Por que armazenamento de informação? Porque é no núcleo que está tudo, está o nosso material genético, está toda a nossa carga biológica ali nos nossos genes, no nosso DNA. Então, uma das funções do núcleo está exatamente nisso, armazenamento de informação, armazenamento da nossa informação biológica, hereditária, genética. E também o controle. O controle de quê? O controle celular, o controle de toda a maquinaria, de todo o funcionamento celular e também o controle do organismo. Por quê? Porque tudo está aonde? Toda a nossa informação funcional, toda a nossa informação estrutural está onde? Está no nosso material genético. Então, o nosso material genético está onde? Está dentro do núcleo. Então, duas principais funções do núcleo: armazenamento de informação, de toda a nossa informação, e o controle, é o cérebro, né? O controle de tanto da estrutura celular quanto do organismo, ok? Processos. Processos importantes que acontecem no núcleo. Já que o nosso material genético está no núcleo, os processos que acontecem com o nosso DNA, com o nosso material genético, acontecem onde? No núcleo, a maioria dos processos. Que são a replicação do DNA, quando aquele DNAzinho de fita dupla, né? Cada fita vai para uma nova fita parental, para uma nova fita formada, né? Uma nova fita filha, uma fita parental, cada uma das fitas parentais de uma molécula de uma fita de DNA vai para duas células filhas novas, né? Então, como é uma replicação semi-conservativa que a gente já viu em aulas anteriores, essa fita parental vai se dividir e cada uma dessas fitas da dupla hélice do DNA vai servir de molde para
novas fitas filhas, que vai ser semiconservativa, ou seja, conserva uma da parental e a outra fita é uma nova fita. Então, isso daí é o quê? É a replicação. E essas novas fitas de DNA vão para onde? Vão para as novas células filhas que estão sendo formadas. Então, replicação do DNA acontece no núcleo. Outra coisa que acontece no núcleo é a transcrição. Transcrição. O DNA serve de molde para uma nova fita. E essa nova fita é uma fita em transcrição, no processo de transcrição, para uma fita de RNA. E essa fita de RNA, quando ela é sintetizada em um RNA chamado de transcrito, que depois vai passar por uma coisa chamada de processamento do RNA. Então, o que vai acontecer? Quando o DNA serve de modelo para uma síntese de um RNA, esse primeiro RNA sintetizado é um RNA transcrito, que vai passar por um processo de processamento, também chamado de splicing, onde os introns, ou seja, DNA não codificante, essas partes do DNA não codificante vão sair, vão ser retiradas, ficando apenas os exons. E os exons é que vão depois ser traduzidos lá no citoplasma e vão gerar lá na frente as proteínas. Então, fazendo um flashback, processamento do RNA, porque já me perguntaram aí no Instagram o que era o splicing. O que é o splicing? É quando os introns, o RNA transcrito está ali. Os introns são retirados daquela molécula, ficando apenas os exons. Quem são os introns? O DNA não codificante, ficando apenas os exons. Quem são os exons? O DNA codificante, o DNA que vai lá na frente, lá no citoplasma, gerar proteína. É o DNA do gene, é onde está o gene, é onde está a informação biológica. Ok? Então, depois que acontece esse processo de splicing, o RNA mensageiro sai pelos poros complexos do poro nuclear, que são os poros que estão presentes no envoltório, ok? Então, uma coisa importante, que o último processo, esses processos que eu acabei de falar para vocês, são processos que levam à expressão gênica. O que é expressão gênica também já é assunto de aulas anteriores. Expressão gênica é quando o teu gene vai se expressar, vai falar o que aquelas letrinhas, aqueles tripletes de adenina, timina, citosina e guanina, que estão ali organizados, né? Aquelas letrinhas vão ser traduzidas. Então, essa tradução que acontece no citoplasma é a última etapa da expressão gênica, quando o teu gene vai e se expressa, diz o que aqueles tripletes ou aquele código genético tem a dizer, tem a sintetizar, a proteína que ele tem que sintetizar, ok? Então, os processos aí da expressão gênica acontecem, parte deles acontece aqui, dentro do núcleo, a transcrição e o processamento do RNA mensageiro, e a tradução acontece no citoplasma. Ou seja, a síntese proteica acontece no citoplasma. Ok? Então, devido ao envoltório nuclear, a expressão gênica é regulada por mecanismos exclusivos de organismos eucariotos. Então, o que isso significa? Que o envoltório nuclear, ele controla
a entrada e a saída, por exemplo, de proteínas que estão relacionadas, que vão trabalhar aqui nesses primeiros processos da expressão gênica. Outra vez. Então, aqui no citoplasma acontece a tradução. Então, traduziu proteína. E aqui nesses processos de transcrição e processamento do RNA, acontece com supervisão, direção de proteínas, de complexos proteicos, de fatores de proteína. E esses fatores, eles estão ali na bioquímica, no metabolismo, da síntese do RNA, do splicing. Então, esse envoltório, ele faz esse controle. Entra proteína que tem que entrar. A proteína que vai participar desses processos, ela vai ter que entrar. E quem vai coordenar essa entrada e essa saída? O envoltório nuclear, onde nos complexos do poro nuclear. Então, existe esse controle por meio do envoltório nuclear e esse controle da expressão gênica. Ok, queridos? Outra coisa importante é que nos organismos procariotos, acontece a transcrição do RNA ao mesmo tempo que acontece a tradução. Então, existe um complexo proteico que está fazendo a síntese do RNA mensageiro, e aquela parte do RNA mensageiro que está sendo sintetizada ou que já foi sintetizada ao longo da molécula já é traduzida. Sintetizada, e aquilo que já foi sintetizado já vai sendo traduzido. Por que isso? Porque não existe um núcleo e esse metabolismo, esse funcionamento é mais simples, ok? Já no caso dos eucariontes, não. No caso dos eucariontes, acontece a transcrição do núcleo e a tradução acontece no citoplasma. Ok? Outra coisa importante para falar sobre o envoltório nuclear é que outra função do envoltório nuclear é que ele divide os dois meios. O meio do citoplasma e o meio do núcleo. São dois meios diferentes. Então, o envoltório nuclear mantém o meio intranuclear separado e diferente do citoplasma. Isso é importante. Outra coisa, o tráfego seletivo de proteínas e RNA através dos complexos do poro do núcleo não só mantém a composição interna do núcleo, mas também tem um papel-chave na regulação gênica, e é o que a gente já falou anteriormente. Então, essa é a função. Aqui tem um desenho, né? Citoplasma com sua característica, com suas moléculas, com sua fluidez, núcleo com a sua característica também, suas moléculas individuais e separadas e diferentes. Ok? Então, vamos para as estruturas, explicar sobre cada uma das estruturas. O núcleo, ele possui 3 estruturas. Tá? Ele possui a primeira estrutura, que é dividida em 2, a segunda, que é a lâmina nuclear, e a terceira, que é o complexo do poro do núcleo. Então, vamos lá falando de uma por uma. O núcleo possui 2 membranas nucleares. Então, aqui eu desenho membrana nuclear interna e membrana nuclear externa.
A membrana nuclear interna, ela, claro, está para dentro do núcleo, para a parte intranuclear e interatua com outra estrutura também presente no envoltório nuclear, que é a lâmina nuclear. Essa coisa quadradinha aqui é a lâmina nuclear, que é formada de filamentos, e eu vou falar já. Então, vamos falar das membranas. Membrana interna, membrana externa. Características de cada uma. A membrana interna interatua com a lâmina nuclear e membrana externa interatua com o retículo endoplasmático rugoso, ou seja, o retículo que tem aderidos em sua estrutura ribossomos, ok? Uma coisa importante é que a membrana externa e a membrana interna, elas são concêntricas. O núcleo está limitado por um sistema de duas membranas concêntricas, a interna e a externa. Então, você vê aqui a estrutura da interna e a estrutura da externa, né? Que são juntas, que são a primeira, ela tem aí a sua forma e dá vazão ou permite que a outra também seja formada. Então, são estruturas que delimitam, né, que dão esse limite e que individualizam o núcleo como ele deve ser, como ele é individualizado, ok? Outra coisa importante sobre as estruturas. A membrana externa, ela tem como o retículo endoplasmático proteínas semelhantes e principalmente ribossomos aderidos, e essa membrana, ela tem uma coisa importante, função semelhante ao retículo. Então, a membrana externa do núcleo tem uma função semelhante ao retículo endoplasmático rugoso. Outra coisa, aqui é a membrana interna. As duas membranas, elas se juntam em uma estrutura chamada de complexo do poro nuclear. Eu vou falar mais adiante. Outra coisa, o retículo e a membrana. Se vocês observam esse desenho, esse aqui é a membrana interna e aqui a membrana externa. Elas são unidas, né? De certa forma, são unidas nessa partezinha aqui do complexo. E a sequência da membrana externa segue o retículo endoplasmático. Por isso que ela é formada de proteínas semelhantes ao retículo, mas principalmente com função, a mesma função do retículo. Ok? Então, essas são as estruturas importantes aí para falar sobre as membranas internas e externas. Outra coisa importante para falar é que essas duas membranas, elas são membranas. Então, elas têm uma característica parecida com a da membrana plasmática. A constituição é de fosfolipídios e proteínas. Então, se ela tem uma constituição, vamos pensar, se ela tem uma constituição semelhante à da membrana plasmática, então isso significa que ela, através dela, só vão passar moléculas apolares. Então, como está aqui no desenho, pequenas moléculas apolares é que são capazes de passar pela membrana. Tá? Então, aqui, membrana nuclear interna, membrana nuclear externa, para vocês terem uma visualização ainda.
e aqui a parte do complexo do poro nuclear. Importante falar que as membranas, elas têm a característica da membrana plasmática, ou seja, fosfolipídicas, proteína. E aí quem passa através da membrana, só quem passa através da membrana são as pequenas moléculas apolares. E as grandes moléculas polares, por onde passa? Pelo complexo do poro nuclear. E quem são essas grandes moléculas apolares? Como as proteínas, como os RNAs. Então, essas moléculas, que são moléculas grandes, elas precisam de um lugar por onde passar, porque pela membrana não passa, ok? Então, aí falando um pouquinho sobre ainda a lâmina nuclear. A lâmina nuclear, ela é uma rede fibrosa. O que é isso? Aqui estão as duas membranas, a interna e a externa. A interna, ela interatua com a lâmina nuclear. E a lâmina nuclear, ela é formada de filamentos proteicos que conferem ao núcleo essa estrutura. E são filamentos fibrosos e mantém essa estrutura do núcleo. Então, é uma rede fibrosa que proporciona suporte estrutural. Então, essa parte estrutural do núcleo, essa constituição estrutural mantida pelo núcleo, ela é mantida por conta dessa lâmina nuclear. E a lâmina nuclear, ela é formada de quê? De proteínas, né? De polipeptídeos. Então, qual é a principal proteína ou as principais proteínas? Proteínas fibrosas, que são as lamininas, né? E algumas outras proteínas fibrosas associadas aí à laminina, ok? Então, como as outras proteínas dos filamentos intermediários, as lâminas se unem entre elas para formar filamentos. Embora o grau de polaridade dessas associações ou dessa associação se acredite que é diferente da de outros filamentos intermediários. Então, vamos olhar com carinho para o desenho. Então, aqui, membrana nuclear interna e que interatua com a lâmina nuclear fibrosa que mantém o núcleo estruturalmente formado. E essa estrutura, essa lâmina nuclear, é formada de proteínas estruturais que mantém aí, que forma esse complexo. E aí, essas proteínas, elas se unem, se entrelaçam em filamentos. E esses filamentos, aqui, vou explicar direitinho aqui com essa foto. Então, uma cadeia polipeptídica, aqui a cadeia polipeptídica, se une a outra cadeia polipeptídica, também formada de proteínas estruturais, e elas vão o quê? Elas vão se entrelaçar formando dímeros, ou seja, dois polipeptídeos entrelaçados, que se entrelaçam em uma zona chamada zona alfa-hélice. Então, os dois estão entrelaçados. Depois que acontece isso, aí é identificado uma estrutura chamada de cabeça do dímero e a outra chamada de cauda do dímero ou pés do dímero. E aí o que vai acontecer? Esses dímeros, vários dímeros, se unem. Cabeça, pés, ou cabeça-cauda, cabeça-pés, cabeça-pés. E vão formar um polímero enrolado, entrelaçado
com vários dímeros. E depois esses vários dímeros vão se unir a outros polímeros, formando sim um filamento ou formando aquela característica de malha. É como se fosse uma malha, ok? Que vai, claro, são proteínas fibrosas, então acontece aí a formação da malha com esses filamentos, né? E são proteínas fibrosas, então mantém essa constituição aí firme dentro do núcleo. E aí a gente vai falar sobre uma outra parte, a outra estrutura que constitui o envoltório. As primeiras duas estruturas são, primeira estrutura, membrana interna e membrana externa. A segunda, lâmina nuclear. E a terceira, o complexo do poro nuclear. São 3 estruturas e a primeira é dividida em 2, ok? Então, vamos lá. As lâminas interacionam com proteínas na membrana interna. Então, como que acontece toda essa parafernália? As lâminas, que são esses complexos que eu falei para vocês, que são esses filamentos, que é essa malha proteica de filamentos, então elas se unem e interatuam com proteínas presentes na membrana interna. Então, aqui está a membrana nuclear interna com proteínas que juntam, que ligam, que interatuam com a lâmina nuclear. Primeira coisa. Segunda coisa, as lâminas nucleares se unem à cromatina. Então, aquela malha de filamentos se unem também à cromatina. Aqui está a união da cromatina e das lâminas. Terceiro ponto, o complexo, já falando do complexo. O complexo do poro nuclear, ele tem uma simetria de octâmero, ou seja, o complexo do poro nuclear é formado por 8 raios proteicos. Então, 1, 2, 3, 4 atrás e aqui na frente mais 8, ok? Então, 8 raios. Quarto ponto, esses raios são unidos a 2 anéis. Então, um anel, outro anel. Então, esses raios proteicos são unidos a 2 anéis. Um anel está de cara ao citoplasma e o outro anel está de cara ao interior do núcleo. Então, um anel de cara ao citoplasma e um anel de cara ao interior do núcleo. Outra coisa, a estrutura, anéis e raios está ligada, está fusionada, está ancorada às 2 membranas aqui, a membrana interna e a membrana externa. Então, esse complexo do poro nuclear, ele está ancorado, está ligado, está fusionado com as membranas interna e interna, ou externa e interna. Outro ponto. Os filamentos de proteína se estendem desde os anéis citoplasmáticos e nuclear. Então, existem filamentos que saem dos raios e se estendem ao citoplasma e se estendem ao núcleo. Os filamentos proteicos que se estendem ao núcleo formam uma espécie de cesta ou de cesto na parte interna do núcleo. Então, essa estrutura é a estrutura do poro nuclear, que é um complexo bem grande, maior, inclusive, do que os nossos ribossomos. Lembra quando eu estava falando de ribossomo, que eu falava que o ribossomo ele era
uma máquina molecular biológica muito grande? Pois então, esses complexos do poro nuclear são estruturas complexas, são estruturas proteicas complexas, grandes, presentes aí no envoltório nuclear. Então, o que acontece? Vamos falar um pouquinho da característica deles. O tamanho possuem 120 nanômetros e 120 milhões de Daltons de peso, né? E é formado por 30 proteínas. Então, são formados por 30 proteínas, todo o complexo. Outra coisa importante é que eles têm 30 vezes o tamanho de um ribossomo. Lembra que eu falei? Ribossomos era o complexo do poro nuclear, é uma estrutura biológica com o seu tamanho importante, também sua função, claro, e 30 vezes maior do que o ribossomo, que é uma das mais fantásticas máquinas biológicas da nossa célula. Então, coisas importantes da sua função. É por eles que vão passar as pequenas moléculas polares, os íons e as macromoléculas. Então, função do complexo do poro nuclear: pequenas moléculas polares, íons e macromoléculas. Ok? Então, quem são essas macromoléculas? São as moléculas que têm a sua importância infinita aí no nosso metabolismo, que são as proteínas e o RNA. Existem duas formas de transporte através da membrana nuclear. O transporte passivo, onde pequenas moléculas de peso molecular menor que 40 Daltons têm a capacidade, a possibilidade de passar através da membrana sem dificuldade. Tanto pelos poros, complexo do poro, quanto através da membrana. Lembrando que para passar através da membrana, a molécula tem que se apolar. Moléculas apolares passam através da membrana. Moléculas polares pequenas passam através do complexo do poro nuclear. E para um transporte passivo, a molécula tem que, passando pelo complexo do poro nuclear, a molécula tem que ter um peso molecular inferior a 40 Daltons. E existe também o transporte ativo, o transporte que requer gasto de energia. Então, para as grandes moléculas ou para as macromoléculas, como as proteínas e os RNAs, existe o transporte através do poro, do complexo do poro nuclear. Elas passam através do complexo do poro nuclear. Mas essa passagem acontece, esse transporte, esse tráfego, ele acontece com gasto de energia, demandando energia. Então, se necessita energia, é um transporte ativo, ok? E aí existe uma forma muito interessante, e quando eu estava lendo essa forma de transporte, uma das coisas assim que faz com que eu me apaixone cada vez mais pela biologia, né? A forma, o metabolismo, a bioquímica, como é que, exemplo, uma determinada proteína que precisa entrar no núcleo para desenvolver um papel no núcleo, ela precisa entrar. Então, como é que ela vai entrar? Ela precisa entrar por um transporte ativo. Ela entra por transporte ativo, mesmo passando pelo complexo do poro nuclear. E como é que acontece isso? Ela precisa de sinalizadores. Então,
essa proteína que vai entrar, ela precisa de sinalizadores, ela possui sinalizadores nucleares. E esses sinalizadores, quando chegarem a receptores na membrana nuclear, esses receptores vão reconhecer esses sinalizadores e aí vão permitir a entrada dessa proteína para que essa proteína desenvolva sua função biológica dentro do núcleo. Então, queridos, que me perdoem aqueles que falam sobre o acaso, mas isso é de uma engenharia e desenho que eu vou te contar, né? Como é que acontece cada uma dessa bioquímica, desse metabolismo. É muita perfeição para que aconteça o acaso. Desculpem aqueles que acreditam no acaso, mas eu acredito que tudo foi desenhado e engendrado perfeitamente por um desenhador. Então, por nada, e estamos aí terminando essa aula, essa parte sobre envoltório nuclear, o envoltório nuclear, as estruturas do envoltório, a constituição de cada estrutura e a função de cada estrutura, ok? Na próxima aula eu vou falar sobre o transporte através da membrana e aí a gente vai evoluindo com as aulas falando sobre o núcleo em aulas posteriores. Ok, queridos? Se você gostou dessa aula, dê aquele like, dê aquele joinha, aquele gostei, aquele curtir, se inscreve no canal, divulga aí pra rapaziada, para ajudar o trabalho da professoria. Ok, queridos? Então, por nada, um beijinho, que a força esteja com vocês. Tchau!